Olá! Voltando ao estudo da Lei de Improbidade Administrativa, agora nós vamos observar as três modalidades atualmente existentes. Olha aqui, inicialmente, na primeira lei, na lei originária, eram três modalidades. Depois surgiram modificações e passaram para uma quarta modalidade. Pegaram uma delas, que é o prejuízo ao erário, e dividiram em duas. E agora, com as mudanças de 2021, voltamos para as três modalidades originais, dos artigos 9, 10 e 11. Três modalidades, a depender da modalidade, a sanção pode sim ser modificada. E antes de colocar para vocês as hipóteses, eu vou diferenciar essas três modalidades, porque aqui o objetivo não é fazer com que vocês decorem, o objetivo é fazer com que vocês entendam o porquê da existência de três modalidades. Então, nós vamos comparar. Olha só quais são as três modalidades hoje existentes. Nós temos como primeira modalidade os atos de improbidade que importam em enriquecimento ilícito. Então, a primeira delas, enriquecimento ilícito. A segunda, atos que causam prejuízo ao erário. E a terceira, atos que violam, que atentam contra os princípios da administração pública. Então, são três modalidades. Como é que eu vou diferenciar as três modalidades de improbidade? Como é que eu começo aqui o meu estudo para diferenciá-las? Tem que entender o significado de cada uma delas. Atos que importam enriquecimento ilícito. Aqui, o agente público obteve ganho, ou então deixou de gastar. Ele fez uso do cargo, emprego ou função para obter vantagem ou simplesmente deixar de gastar. Daí que ele enriqueceu ilicitamente. Olha como é diferente da segunda modalidade. No prejuízo ao erário, ele não teve ganho. No prejuízo ao erário, ele não ganhou nada com isso. O que vai acontecer na modalidade prejuízo ao erário? Embora ele, improbo, não tenha ganho, aqui a administração pública perdeu, ele favoreceu para que a administração pública perca. Ou então, embora ele não tenha favorecido nada para a administração, ele favoreceu para que terceiro obtenha alguma vantagem. Então, a grande diferença é, nos atos que importam enriquecimento ilícito, teve ganho, simplesmente o improbo ganhou ou deixou de gastar. Ganhou ou deixou de gastar. Enquanto isso, no prejuízo ao erário, ele não ganhou nada. Ele facilitou para que o poder público perca, ele facilitou para prejuízo ao Estado, ao erário, ou então ele facilitou para que terceiro ganhe. Não ele, porque se for ele, é enriquecimento. Facilitou para que terceiro ganhe, para que terceiro obtenha algum tipo de vantagem. O que também é bem diferente da improbidade que atenta contra os princípios da administração pública. Nessa daqui, nem houve ganho, nem houve prejuízo. Nessa aqui, simplesmente violou-se princípios. Então, não teve ganho para ninguém, não teve ganho. Não teve prejuízo. A administração também não perdeu nada. Não teve ganho, não teve prejuízo. O que é que teve? Violação de princípios. Que princípios são esses? Princípios da administração pública. Princípios gerais que tratam de toda a estrutura e funcionamento da administração. Aqui tanto são princípios, em regra, são princípios do LIMP, mas em algum momento ele entra um pouco em princípios implícitos. Então, não só legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, como nós vamos ver ao longo da aula. Então, a primeira coisa que eu preciso que vocês fixem bem. Hoje são três modalidades de improbidade. As três exigem dolo, não existe mais a possibilidade de falarmos em uma modalidade culposa. As três existem dolo, não existe improbidade por negligência, imprudência ou imperícia. As três exigem dolo. E antes de querer decorar as condutas, embora nós vamos passar aqui pelo momento de analisar cada uma delas, mas antes de querer decorar as condutas, eu preciso que você fixe bem essas diferenças. No enriquecimento, ele simplesmente ganhou ou deixou de gastar, enquanto que no prejuízo ao erário, ele facilitou para que a administração tenha prejuízo ou para que um terceiro ganhe, que não foi ele.
E, por fim, ele violou os princípios da administração pública, onde ninguém ganhou nada, onde ninguém perdeu nada, mas o ato consistiu em uma irregularidade. Então, uma vez que você consegue entender as diferenças entre elas, esse é o momento de passarmos para o estudo das 3 modalidades. Artigos 9, 10 e 11, começo aqui pelo artigo 9. Vamos dar início com atos que importem enriquecimento ilícito. Olha logo o caput do artigo 9º. Constitui ato de improbidade administrativa, importando em enriquecimento ilícito o ato de auferir, mediante ato doloso, porque só existe improbidade dolosa, auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida, em razão do cargo, mandato, função, emprego ou atividade na administração pública. Então, aqui houve ganho. Tem que dizer que houve ganho ou simplesmente ele deixou de gastar. Como assim ele deixou de gastar? Aqui é o agente público que, no lugar de contratar um frete para fazer sua mudança, utiliza o veículo oficial com combustível da administração pública. Ou então, é aquele que faz uso de maquinário público para favorecer a si próprio. Ele pode até não ter tido nenhum ganho, mas ele deixou de gastar. Então, se ele deixou de gastar, ele teve um benefício devido, ele teve um enriquecimento ilícito. E assim, nós temos aqui um rol de quantas? De 12 situações que geram o enriquecimento ilícito. A primeira delas, vejam como sempre se repete o verbo, ganhou, ganhou, deixou de gastar. Primeiro, receber para si ou para outro em dinheiro. Olha, receber dinheiro. Receber dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente. Segunda situação, de novo, perceber vantagem econômica, seja de forma direta ou indireta, com que intuito? Para facilitar a aquisição. Ele facilitou a aquisição, permuta ou locação de um bem a um valor superior ao valor de mercado. O que interessa é que ele recebeu. Recebeu para poder comprar algo bem mais caro. Recebeu para poder vender algo bem mais barato do que o mercado paga. É o chamado superfaturamento ou malbarateamento. Ganhou é enriquecimento. Recebe vantagem econômica para quê? Para facilitar a alienação de bem por valor inferior ao valor de mercado. Olha, quando ele compra por valor superior, aqui no inciso 2, é compra por valor superior. E no 3 é a venda. É a venda por valor inferior. Compra por valor superior é o que nós chamamos de superfaturamento. Superfaturamento. E a venda por valor inferior de mercado, ele está reduzindo a valorização do bem, é o malbarateamento. Ambos são irregulares, ambos decorrem de um enriquecimento ilícito. Depois, o 4 é bem relevante. Ele utiliza em obra ou serviço particular qualquer bem móvel de propriedade do poder público. Nesse caso aqui ele não ganha, é o caso em que ele deixa de gastar. Porque ele está fazendo uso de um bem público. Ele está fazendo uso de algo do poder público e assim ele vai economizar, porque ele vai deixar de utilizar seu próprio recurso. No mais, aí ele volta para a vantagem econômica. Receber vantagem econômica para tolerar a exploração ou a prática de jogos proibidos. Receber vantagem econômica para fazer uma declaração falsa, prejudicando o poder público. Adquirir para si ou para outrem, no exercício do cargo, emprego ou função, bens de qualquer natureza, cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou renda do agente. Por isso que, ao tomar posse, você vai ser obrigada a apresentar a sua declaração de bens e valores. E essa declaração deve ser anualmente atualizada para que a administração pública possa acompanhar a tua evolução patrimonial e garantir que não haverá nenhum tipo de enriquecimento ilícito. No mais, também é proibido aceitar emprego, comissão ou exercer função de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tem interesse suscetível de ser atingido pelas atribuições do poder público, porque isso aqui vai gerar inevitavelmente uma situação de conflito
de interesse. Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de qualquer verba pública de qualquer natureza. No mais, receber vantagem econômica, olha só, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado. Ele tinha a obrigação de fazer, recebeu a vantagem e não fez. Incorporar ao seu patrimônio bens que não são seus, teve um ganho, e usar em proveito próprio bens, rendas, verbas ou valores do acervo patrimonial. Então, o que você pode observar nessas condutas previstas no artigo 9º, que referem-se a enriquecimento ilícito, é porque em todas elas houve ganho. Houve ganho ou simplesmente deixou de gastar. Ou seja, é a conduta mais grave que tem. Ela chega a ser muito mais grave do que o prejuízo ao erário, muito mais grave do que ato violador de princípios. Não é à toa que as sanções da improbidade são bem mais gravosas, conforme nós vamos ver mais adiante. Então, o que eu peço a vocês inicialmente é que apenas compreenda as diferenças entre as três modalidades e, a partir daqui, fazendo esse exercício de leitura das condutas, você vai conseguir fazer a caracterização de qualquer das três modalidades. Vamos comparar, então, o enriquecimento ilícito com a segunda modalidade. Agora é prejuízo ao erário. Agora ele não ganhou nada, mas embora não tenha obtido ganho, ele facilitou para que terceiro ganhe. Ou então ele agiu de modo que o poder público, o erário, teve prejuízo, então ele também será responsabilizado. Essa modalidade é que antes admitia a culpa. Hoje em dia não admite, hoje só o dolo tem que ter a intenção. A má gestão, por exemplo, antes caracterizava o prejuízo ao erário, agora não mais. Má gestão, no momento, não é considerado improbidade administrativa. Olha só o que temos no artigo 10. Constitui improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que seja efetiva e comprovadamente perda patrimonial, desvio, apropriação, malbarateamento e dilapidação de bens ou haveres das entidades referidas na lei. Então, o que me chama a atenção aqui é a ação ou omissão. Todas elas. Quando eu venho aqui para atos que geram enriquecimento ilícito, pode ser ação e pode ser omissão. Quando venho, então, para atos que geram prejuízo ao erário, também me aparece ação ou omissão. De todo modo, doloso, porque não existe mais a modalidade culposa. Então, aquela que de forma dolosa ou culposa, efetiva e comprovadamente gerou perda patrimonial, não gerou ganho, gerou perda patrimonial, desvio, apropriação, malbarateamento ou dilapidação de bens ou haveres das entidades. Aqui ele não ganhou, mas ele facilitou, ele favoreceu para que terceiro ganhe. Olha como muda completamente o texto. Facilitar ou concorrer, para que alguém incorpore indevidamente. Permitir ou concorrer, para que pessoa física ou jurídica utilize bens, rendas e valores integrantes do acervo patrimonial do poder público. É diferente porque no enriquecimento ilícito ele não favoreceu ninguém, ele ganhou, ele obteve para si, a vantagem é dele. Doar a pessoa física ou jurídica, bem como ao ente despersonalizado, ainda que com fins educativos ou assistenciais, bens que pertençam ao poder público sem autorização. Mesmo que com fins educativos e assistenciais, sim. Mesmo com essa finalidade, ainda continua sendo um ato ilícito. Permitir ou facilitar a alienação, a venda, a troca, a locação. Permitir ou facilitar aquisição, permuta, locação, ele não ganhou, ele está favorecendo, permitindo, facilitando para que terceiro ganhe. Realizar a operação financeira sem observar as leis. Aqui, sem aceitar garantia, ou aceitando garantia insuficiente ou inidônea. Aqui é a figura clássica do mau gestor. Mas, antes admitir a culpa, agora somente o dolo. Então, tem que provar que ele fez porque quis, que teve a intenção. Conceder benefício administrativo ou fiscal sem observância das formalidades legais. Tem que ter o dolo também. É interessante que um dia essa modalidade sétima tornou-se, aliás, essa conduta 7 da modalidade prejuízo ao erário, um dia foi uma modalidade independente. Chamava-se concessão de benefício fiscal indevido. Era uma modalidade independente de improbidade, não é mais. Hoje ela voltou a ser uma conduta que eu vou caracterizar como prejuízo ao erário. No mais,
Muita atenção para essa hipótese. Frustrar a licitude de processo licitatório. O que é um processo licitatório? Processo licitatório, a licitação é procedimento de observância obrigatória sempre que a administração pública deseja contratar. Frustrar a licitude de um processo licitatório gera, sim, um dano à administração pública. Por quê? Porque gera um custo. A administração vai ter que realizar um novo processo licitatório. Como gera um custo, é prejuízo ao erário. E não é só processo licitatório, não. Também processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou até dispensá-lo indevidamente. Por que isso aqui vai ser prejuízo ao erário? Porque terá que ser feito um novo processo. Então, é prejuízo ao erário porque exige a realização de novo processo. E esse novo processo vai gerar um custo. Esse novo processo gera um custo. No mais, vai ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas, vai agir ilicitamente na arrecadação de tributo, vai liberar verbas sem estrita observância das normas, permitir e facilitar o concorrer para que terceiro enriqueça ilicitamente. Atenção para esse inciso. Se o enriquecimento for dele, agente público, é enriquecimento ilícito, mas se ele apenas permitir para que terceiro enriqueça, prejuízo ao erário, não é enriquecimento ilícito, passa a ser prejuízo ao erário. No mais, permitir que se utilize em obra ou serviço particular veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza ou à disposição das entidades, bem como o trabalho de servidor público encarregado ou terceiro. Ele não disse em momento algum que ele ganhou. Como ele não disse que ganhou, volta a ser um prejuízo ao erário, não é enriquecimento ilícito. No mais, celebrar contratos que tenham por objeto a prestação de serviço por meio de gestão associada. Celebrar contrato de rateio de consórcio sem suficiente prévia dotação orçamentária. Isso aqui é dano, porque gera um custo. Não tinha previsão orçamentária, vai pagar multa, rescisão, vai ficar à custa de quem? Não tinha previsão orçamentária, não tem como fazer contrato. Facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens e valores transferidos, mediante parcerias. Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, verbas ou valores transferidos pela administração pública, mediante parceria. Então, isso aqui são favorecimentos. Favorecimentos para terceiros. Porque se o favorecimento fosse para o próprio servidor público, eu repito, seria enriquecimento ilícito. Celebrar parcerias com entidades privadas sem observar a lei. Agir para a configuração de ilícito na celebração, fiscalização e análise de prestação de contas. Liberar recursos de parcerias com entidades sem estrita observância da norma. Em momento algum, ele está dizendo que houve ganho. Em momento algum, houve prejuízo para a administração. Conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõe a lei. Concedeu para quem? Concedeu para terceiro. Então, analisando todos os incisos, ou seja, todas as condutas que caracterizam prejuízo ao erário, dá para diferenciar tranquilamente do enriquecimento ilícito. No enriquecimento ilícito, houve ganho para o agente, ou então ele deixou de gastar. Diferente do prejuízo ao erário, onde o agente não ganhou nada, mas ele facilitou para que a administração pública seja prejudicada financeiramente ou para que um terceiro venha a obter vantagem ilicitamente. Esse é o diferencial que eu tenho nessas duas primeiras modalidades. Seguindo, eu vou para a terceira modalidade, que agora é ato que viola princípios. Princípios da administração pública. Aqui, nós consideramos que os princípios que regem a administração são aqueles do caput do artigo 37. Mas a lei de improbidade, ela vai aprofundar melhor essa questão principiológica. Então, ela vai colocar condutas aqui que são considerados violadores de princípios. Observem que os primeiros incisos já estão revogados. Olha só, inciso 1 e 2 já revogados. O que diz o caput? Constitui ato de improbidade que atenta contra os princípios, tanto a ação quanto a omissão, sempre dolosa, porque o dolo é exigência, que viola os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, classificados por uma das seguintes condutas.
Então, o terceiro gênero de ato de improbidade é aquele que atenta contra os princípios e são atos específicos previstos na lei. Aqui eu posso, então, inclusive dizer que os atos específicos previstos nos incisos da lei foram quase que integralmente acrescentados ou ao menos modificados pela nova lei de improbidade. E, de maneira geral, a nova lei revoga incisos que previam condutas demasiadamente genéricas ou culposas. Então, vejam, ato como retardar ou deixar de praticar, deixar de cumprir exigência, foram excluídos. A nova lei excluiu atos principiológicos demasiadamente genéricos ou culposos. Tanto que nós já temos aqui incisos revogados. Ele começa no 3. Revogou também o 9 e o 10. Termina que são poucas as situações em que nós vamos ter ato violador de princípio. Agora, por outro lado, instituiu 8 condutas que caracterizam violação dos princípios. Olha só a primeira. Revelar fato ou circunstância de que tem ciência e razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando o beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança. Está revelando fato, é informação privilegiada. Isso aqui viola que princípio? O princípio da publicidade, que diz que, em regra, tudo o que ocorre na administração pública deve ser divulgado. Mas esse princípio não é absoluto, ele comporta exceções. Existem situações que não devem ser divulgadas em que o sigilo é necessário. Atos que envolvem intimidade das partes, atos que envolvam segurança. Publicidade é regra. Mas tem exceções. Depois vem negar publicidade aos atos oficiais, salvo, exceto, em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei. Nega a publicidade. Eu não posso negar a publicidade, mais uma vez, a publicidade é regra. A publicidade aqui advém da necessidade de garantia da transparência. Eu não posso negar informações que sejam de interesse coletivo. Depois, frustrar em ofensa à imparcialidade o caráter concorrencial de um concurso público. Aqui vamos ter cuidado. Por quê? Porque frustrar uma licitação tem que fazer uma outra licitação. Então, é ato que gera prejuízo ao erário. Estava lá no artigo 10. Aqui no artigo 11, é frustrar em ofensa à imparcialidade o caráter concorrencial de um concurso. Não vai anular o concurso, não. Só anula aquele candidato. Então, é violação a princípios. Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazer. Aqui, viola a eficiência. Revela ou permite que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da divulgação oficial, teor de política econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. Revela ou permite que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da divulgação oficial, um teor de política, de medida política ou econômica que afete o preço da mercadoria. Isso aqui viola também a publicidade. Aqui é o sigilo. Aqui vai ter um aumento no combustível, então antes de comunicar, vai lá comunicar um cartel de postos. Isso aqui é uma improbidade que gera prejuízo, gera violação a princípio. E, por fim, ele coloca aqui, descumprir normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de parcerias, viola o princípio da legalidade. E a grande novidade está aqui, está no inciso 11. Nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau. Olha só o que é que nós temos aqui. O nepotismo. Mas, professora, nepotismo já existia. Que novidade é essa que você está citando? O nepotismo não tinha previsão legal. Realmente, já existia prática de nepotismo, mas sem previsão legal. O nepotismo estava previsto através de uma súmula vinculante. Súmula vinculante número 13 do Supremo. O que nós temos agora é a legalização do nepotismo. O nepotismo hoje está inserido como uma improbidade administrativa que viola princípios constitucionais. Então, a novidade é essa. Grava aí, terceiro grau de parentesco. Entra todo mundo, menos os primos. Terceiro grau vai até os tios. Pai, filho, cônjuge, companheiro, avós, irmãos, sobrinhos, só não entram os tios. Então, nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta colateral
ou afinidade. Afinidade são aqueles que entram na sua família pelo casamento. Inclusive da autoridade nomeante ou de servidor de pessoa jurídica investida em cargo de direção, chefia ou assessoramento para cargo em comissão ou de confiança. Ou seja, um favorecimento. O nepotismo que antes estava apenas na súmula vinculante número 13. Agora o nepotismo, ele passou a ser considerado lei. Então, nessa condição, eu já tenho a responsabilização legal, que eu não tinha anteriormente. Então, bem interessante mesmo o que a gente tem aqui previsto no inciso 11. Isso aqui é uma modificação que merece atenção. No mais, o 12. Praticar no âmbito da administração e com recursos do erário ato de publicidade que acabe por contrariar ato de publicidade que contraria o disposto no parágrafo 1º, que diz que a publicidade ela deve ser proba, correta, justa, que a publicidade é necessária, ela é, mas ela deve ser respeitosa, enfim, falso, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público, de atos ou programas. Aqui gera aquele chamado favorecimento. Então, mais uma condição. E, assim, fechamos aqui com o parágrafo 5º, que diz que não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política de parte dos detentores de mandados eletivos, sendo necessária a aferição de dolo com a finalidade específica por parte do agente. Nós já vimos aqui que não existe improbidade culposa. Sempre eu preciso da configuração do dolo. Então, a mera indicação política não é considerado dolo se não houver nenhum tipo, não é considerado improbidade desde que não tenha dolo. Fechamos aqui, então, as 3 modalidades. Olha só, nós vimos as condutas, são 3 modalidades, e ao mesmo tempo eu encaixei as condutas. Pedi a vocês que tivessem muita atenção para não confundir, para não... O objetivo aqui não é decorar, é entender. No momento que você entende o que é um enriquecimento, o que é um prejuízo ao erário, o que é uma violação de princípios, fica muito mais fácil de você compreender as condutas que estão previstas nos artigos 9, 10 e 11. Na próxima aula, dando continuidade ainda ao estudo da lei de improbidade, nós vamos comparar e avaliar quais as penalidades que poderão ser aplicadas ao improbo de acordo com as 3 modalidades. Sempre ciente de que quanto mais grave for a conduta, maior vai ser a modalidade, mais graves serão as sanções. E a responsabilidade por improbidade, ela é independente da responsabilidade de natureza civil, penal, administrativa, razão pela qual vai ter sanções diferenciadas, que nós vamos ver no artigo 12, penas da improbidade, a partir da nossa próxima aula. Muito obrigada e até lá!